programa Tá de hoje, Tá na Gastronomia, é um programa muito especial. Nós estamos em ano de eleições, estamos em plenas eleições e o nosso programa Tá hoje, de repente até a gente já está sabendo aí, se for uma reprise, quem é o novo presidente ou se vai ter segundo turno, quem é o novo governador, se vai ter segundo turno, enfim, tudo isso a gente já vai estar sabendo ou não com o programa de hoje. Mas para isso, gente, nós conversamos com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo na cidade de Novo Hamburgo. Afinal de contas, ele veio há 1 ano para cá, da cidade de Tapera. É isso? Tobias Falcão, popularmente conhecido como Beto Falcão da novela das 9. Também conhecido às vezes como Manuel Tobias, na época que eu jogava futebol. Sim. Eu era daquela dupla, Manuel e Tobias. Tinha. Também tem isso aí. Tu joga futebol, né? Nada, não jogo que nem um ovo. Péssimo. Mas eu nasci em Tapera. Logo no meu primeiro ano de vida eu fui morar em Taquara, aqui do lado. Minha terra natal. Taquara? Nasci em Taquara, eu sou taquarense, cara. Terra boa, né? Terra onde boa. Só vem gente boa de lá. Quando eu saí de lá, eles disseram assim, visite Taquara antes que desapareça. Não foi isso. Tiraram o trem de Taquara. Eu ia de trem, Novo Hamburgo e Taquara, era o meu trajeto de criança, cara. Ali tem inclusive uma parte que está conservada da estação de trem, né? Tem um período... Taquara tem um lema, que era uma cidade para ficar. Depois virou uma cidade para dormir. Né? Agora vamos ver. Não sei como é que está a situação. É o próximo tema Não sei como é que está a situação. Não, a cidade a gente está brincando, mas Taquara é uma cidade onde tem pessoas incríveis. Eu passei até os meus 23 anos de idade lá. Fui para Porto Alegre, um período morei também no litoral, mas há 1 ano a gente decidiu morar aqui em Novo Hamburgo, estabelecer a nossa... Litoral onde? Imbé. É uma cidade muito boa de morar. Imbé é o sonho de muito hamburguense, né? Isso, e na verdade a gente via um fluxo normal das pessoas saírem de Porto Alegre e irem para o litoral. Bastante gente morando lá, saindo de Porto Alegre, realmente, praticamente a gente brincava, me aposentei aos 30, estou indo para morar no litoral. Então era muito bom. Agora a gente está morando aqui e eu percebo uma diferença, que Novo Hamburgo é uma cidade pequena, né, com características de cidade pequena, a gente conhece o vizinho, conhece o amigo, cria raízes, estabelece boas relações e ao mesmo tempo tem alguns benefícios que uma cidade grande pode oferecer. Tem um cinema bonito, tem um shopping, tem mercado. Então, a parte comercial de Novo Hamburgo ela é uma parte bem desenvolvida, claro, pode se desenvolver mais, a gente conhece, conversa com as pessoas e sabe que do histórico de Novo Hamburgo, hoje não é o histórico ideal, mas se sabe que há um projeto em andamento de um crescimento que está sendo bastante percebido pela nossa comunidade aqui. Na verdade, Novo Hamburgo é um polo regional e sob vários aspectos, a cultura, comércio, é exemplo de educação para muitas partes do nosso país, enfim, né? Noturna, bastante interessante, porque... Embora alguns fechem às 11h30 da noite, também tem aquela coisa de, né? Mas a gente percebe, por exemplo, que tem música ao vivo. Teve uma época em Porto Alegre que tu saía na noite e não encontrava mais música ao vivo, né? Então aqui todos os lugares, inclusive aqui no Break Café, eventualmente tem música ao vivo, tem alguns outros lugares que oferecem esse tipo de serviço e eu também, como músico, sinto bastante prestigiado da área cultural. Músico? Também. Mais uma novidade, isso eu não sabia. Agora a gente vai descobrindo as coisas aqui. Quer dizer, eu, durante a faculdade de Direito, a partir dos meus 20 anos, eu sempre fui músico. Comecei piano aos 5 anos de idade, enfim, depois violão, aquela coisa toda. Mas depois, com 20 anos de idade, eu comecei a trabalhar com produção musical. Parei de tocar tanto na noite, né? A gente tocava em toda a região aqui. O Fernando Marco era meu parceiro de música aqui em Novo Hamburgo e tal, na época. Conheci ele lá em Taquara. Foi ele que te apresentou para a Vale TV, não? Ele que me apresentou para o Rodrigão, exatamente. E, enfim, a gente começou a partir dele essa relação com a Vale TV. Mas é uma pessoa que eu guardo para o resto da minha vida com bastante carinho, assim, o Fernando Marco. Não só pela música, mas pela pessoa que ele é. Agora, a música ela sempre esteve comigo. E a partir dos 20 anos de idade eu comecei a trabalhar com produção musical. Entrei nas produtoras de áudio e produtoras de música, enfim, né? Para trabalhar com essa parte de produtor. Fui fornecedor, cantor dessas produtoras, até abrir a minha produtora, que é a Studio Work. E eu trabalho desde então, há 15 anos, com a Studio Work em trabalhos publicitários de áudio, jingle, enfim, paralelamente à advocacia.
né? Que hoje é um carro-chefe. Eu passo mais tempo da minha vida na advocacia do que na produtora. Eu estabeleci uma dinâmica de trabalho viável para a produtora, que ela continua andando, porém a advocacia hoje ela toma bem mais tempo da minha vida. O que é produção? Qual é a produção? Pediu um tempinho aqui para interromper. O que foi produção? O que aconteceu? Eu queria dizer que além de ser músico, advogado, ele também foi jogador de futebol. Sério? Jogou em 75 pelo Inter. Era até loiro na época, né? Era lourinho. Tinha cabelo. Dava saudade de ver ele com os pés na bola, chutando pra dentro. Rapaz, você faz tanta falta no Internacional que espero que perca o campeonato. Mas eu, como colorado não praticante, eu me sinto tranquilo nesse sentido, viu? Agora, porque eu também virei ator, não é? Então, essa parte de ator... Produção, posso continuar? Impressionante. Amadores. A gente começou a conversar sobre política e enveredamos pro futebol, pra cultura. Que coisa boa, né? Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. A política tá ligada no nosso cotidiano. A política é uma cultura? A política é a nossa cultura. Ela é o reflexo da nossa cultura. Então, se a gente elege hoje tal presidente, pode ter certeza. Esse presidente é o reflexo da nossa cultura. Se a gente não está feliz com essa pessoa, pode ter certeza. Nós somos os responsáveis por isso. Desculpe eu interromper, mas se é o reflexo da nossa cultura, nós estamos mal, então, né? Então, meu Deus do céu. Eu vou te dizer uma coisa. Ou não? Não, a gente também é limitado, porque existe uma limitação. Os candidatos são os que estão postos, né? Particularmente, é uma questão muito pessoal. Eu vejo que o cenário não é o cenário ideal dos candidatos que estão postos. E vejo que grande parcela da população pensa assim como eu, de que estão votando no menos pior. Estão procurando o menos pior. Porém, este ano eu percebo que há um maior engajamento na política do que em todos os últimos anos. Quando que tu, Rodenbusch, conhecia o nome de um ministro do STF? Hoje, grande parte das pessoas sabe mais os nomes dos ministros do STF do que dos jogadores de futebol, né? Então, os jogadores de futebol, o futebol acabou se percebendo, sim, como um ópio, um pão e circo, né? E as pessoas começaram a ter essa noção de que realmente vale a pena se engajar na política, independente, porque não é feio ser de direita e nem de esquerda, Fernando, porque todo mundo quer o mesmo fim. Que é o bem comum, que é a mesma coisa que eu, que é a mesma coisa que tu, que é poder conviver em sociedade com respeito a todos. Porém, a direita e a esquerda buscam caminhos diferentes para esse mesmo fim. O que não pode é a gente andar para trás. Isso sim, o que não pode é a gente ter esse pensamento retrógrado, né? E aí, quando a gente vê alguns candidatos colocando o seu posicionamento num posicionamento retrógrado, eu acredito que aí esse não seja o melhor caminho. Tu acha que a ditadura, por exemplo, no país, esse movimento que teve, que agora diz que não é mais ditadura, é movimento que aconteceu e tal, Revolução de 64, essas coisas, isso voltando é retrógrado, com toda certeza, para o nosso país, para qualquer ser humano. Retrógrado porque ele admitiu práticas desumanas. Não porque ele admitiu a antidemocracia, porque ele admitiu a impossibilidade da liberdade de expressão e o arbítrio, né? A gente, como população, não pode aceitar a falta do arbítrio, né? Nós, como trabalhadores dos veículos de comunicação, independente da nossa profissão, profissão além do nosso veículo de comunicação, a gente não pode aceitar que práticas que censurem a nossa liberdade de expressão sejam aceitas. Recentemente eu vi o general Mourão falando numa nova Constituição, criada por notáveis. Mas quem seriam esses notáveis? Seriam certamente os ídolos dele, como Brilhante Ustra. Então, como é que a gente vai entender um cara como Brilhante Ustra, que matou pessoas, colocou crianças na frente de pessoas que foram torturadas?
pelo simples fato de não concordarem com o regime e não por serem criminosos, deve ser considerado como um ídolo para alguém. Eu acredito que isso é um posicionamento retrógrado. Assim como... Não sou contra os militares, desculpa. Não sou contra os militares, porque eu acredito que os militares eles exercem um poder absolutamente fundamental para a constituição do nosso Estado. Porém, as práticas militares não são práticas democráticas. São práticas de impositivas. Então a gente não pode aceitar práticas impositivas num Estado democrático de direito, que é a política. Militares servem para agir em favor do Estado conforme a sua necessidade, e não para dominar o Estado e colocar as suas imposições aos cidadãos. Por outro lado, a intervenção militar, por exemplo, uma intervenção civil-militar, de uma certa forma, ela pode eliminar com os nossos corruptos, os nossos ladrões, aquela coisa toda que está lá. Por que tantos... E aí eu queria... É uma pergunta que não é pessoal, mas é uma pergunta que todo mundo quer saber. Por que tantos deputados? Por que tantos senadores? Por que tantos políticos? Não seria o caso de o presidente eleito ou a presidenta eleita, enfim, a primeira coisa a fazer é tentar diminuir esse número de pessoas que nos sugam, que tiram o nosso dinheiro, né, e que aumentam o valor de impostos que nós temos que pagar? Tá, Rodenbusch, são duas coisas. A primeira é a tua primeira afirmação. A entrada dos militares acabaria com a corrupção. O governo militar foi o governo mais corrupto que houve em toda a história, especialmente porque não se podia noticiar as corrupções. A gente pode ver que não tinha liberdade de imprensa. Não havia liberdade de imprensa para que se houvesse, inclusive um colega, um jornalista, na verdade eu não sou jornalista, mas eu digo colega por trabalhar no meio da imprensa, foi enforcado, fugiu o nome, o Resorg, foi enforcado nos porões da ditadura militar justamente por falar da corrupção na ditadura militar. Calaram a voz dele porque ele expôs a corrupção. Os militares não vão acabar com a corrupção porque a corrupção é um problema social e não é um problema dos políticos. Os políticos são reflexo do que a gente é. Então, se na nossa cidade, na nossa comunidade, as pessoas passam o sinal vermelho, fazem o jeitinho, elas vão ser o reflexo do jeitinho dos políticos. Então, a ditadura, falasse no início, nós somos não vai resolver esse problema, não vai acabar com o político. Matar gente não vai acabar com cultura. E como acaba com a corrupção, então? Cultura, educação. A gente vê países do norte da Europa, como, por exemplo, a Islândia, a Suíça, enfim, vários outros países, em que lá a pessoa chega no mercado, não tem atendente, coloca o dinheiro ali, pega o outro dinheiro do caixinha e pega o seu troco. Não precisa. As pessoas têm uma cultura totalmente diferente. A gente fez um teste social aqui em São Paulo, colocou uma caixinha com vários óculos, colocou os preços dos óculos, as pessoas simplesmente chegavam nos óculos, carregavam e iam embora. O brasileiro tem uma cultura do jeitinho. Né? Então a gente tem que começar a aceitar isso e resolver isso dentro da nossa casa. Bom, a segunda questão, problema do tamanho do nosso Estado. Quantos deputados existem? Eu acredito que sim, é muito. 513 deputados para um Brasilzão, tudo bem, eu acho que até vai, mas a gente não precisa ter tanto aparelhamento para eles. Não precisa ter tanto auxílio pendulicários para isso, pendulicário para aquilo. Eu acho que o número está tranquilo. Porém, eles se autossalariam, se autodão um aumento, os juízes se autodão um aumento, daí negociam com o presidente para liberar aquela verba que eles se deram, negociam com o presidente com uma faca no pescoço dizendo o seguinte: olha, se tu não nos der esse aumento, possivelmente tu vai ter algum problema jurídico com a gente. Entende? Então o que acontece é uma chantagem entre os poderes. Cá, né? E o presidencialismo hoje não é um presidencialismo absoluto. E a gente tem um presidencialismo de coalizão. A gente vê a Dilma, por exemplo, né? Ela caiu porque ela não tinha apoio. Não é porque ela cometeu algum crime. Porque se fosse por algum crime, o Temer também teria caído. Sim. Entende? Então a gente tem um cinismo absoluto no Brasil que a gente deixa passar.
né? Eu acho que a gente precisa ser mais coerente no nosso discurso e entender que o que a gente quer, o que eu quero, o que tu quer, independente de quem a gente vai votar e a sua razão de quem vai votar, tenha que ser o mesmo, um bem comum e uma visão social justa. E aí, galera, estão gostando do papo? Eu tô adorando aqui, tô me divertindo um monte no bom sentido, né? Que coisa boa conversar com quem trabalha dentro dessa área, entende também nisso. A gente vai para um rápido intervalo e volta em seguidinha com mais Programa Tá. Não saia daí. Tá na gastronomia de hoje, aqui no Break Café, no centro de Novo Hamburgo, em frente ao comércio de Salvados. A gente estava brincando um pouco, ao lado da antiga Casa do Rádio, perto da Sorveteria Rei, do posto Tops, que hoje é... Qual é o nome do... como é que era? Antes era Tops, agora daqui a pouco a gente lembra. Não tem problema nenhum. Inclusive, almoçar, jantar aqui, eu particularmente venho aqui, muito bom, gostoso. É aquela comida feita com cuidado. Bom, a Daniela tá de parabéns aí pela casa e, nossa, e nós hoje estamos aqui, está nos recebendo. Daqui a pouquinho vai chegar uma surpresinha para mim aqui também. Eu também a minha surpresinha. Que coisa boa. Tobias, nessas eleições que nós estamos falando, que são diferenciadas e tal, nós temos vários candidatos.
A gente pode falar assim, umas 2 frasezinhas de cada um deles, o que tu acha, qual é a tua opinião e tal, a tua opinião. Não precisa ser o que estão dizendo as pesquisas e tal nesse sentido, mas como é que tu sentes isso? E também, é claro que não tens uma bola de cristal, nem eu, para saber o que vai acontecer e tal. Mas as tendências estão aí, estão lançadas e tal. Então vamos falar um pouquinho. Vamos começar lá do Cabo Daciolo, por exemplo. Inclusive ele imita muito bem o Cabo Daciolo, né? Como é que é? Jesus. Como é que é? Glória Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é brincando com o candidato, mas é a força que ele está usando, né? E tal eu também. Acho que a minha opinião sobre o Daciolo é que ele é o grande vencedor político dessa eleição, porque aí, por mais que ele seja um meme, claro, o Bolsonaro também se projetou, né, de uma forma, mas o Daciolo, ele se projetou positivamente dentro de um campo em que ele jamais iria crescer, né? Apesar dele ter uma posição totalmente, às vezes, irreverente, as pessoas entendem isso, entendem essa posição dele, mas ele está conquistando um público bastante cativante. É a promessa para o futuro. O Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, eu tenho uma opinião pessoal, inclusive, bastante positiva dele. Ele é um psicanalista, é uma pessoa bastante coerente, ele é um cara inteligente, que tem uma história de vida muito bacana, que filho de médicos e decidiu por vontade própria morar num assentamento porque ele acredita que aquele é o lado correto. Não é que eu concorde ou não concorde. Eu acho que ele é um cara muito inteligente e bastante preparado para as próximas eleições. O Álvaro. Álvaro Dias é uma via que já está no mainstream da política há bastante tempo. É um político profissional. Bem em Curitiba, né? E eu acho que para o campo de centro-direita, o Álvaro Dias é um bom nome para o futuro também. Marina. A Marina é aquela pessoa que se projetou a partir da morte do seu antigo, ela era a vice, né, do Eduardo Campos, que morreu num acidente de avião, então ela se projetou a partir dali. Aquela herança ela juntou, né, mas ela é uma pessoa que fica em cima do muro, né, ela não vai para o embate e as pessoas ficam meio na dúvida, porque ela fica uma coisa meio sensal. Se ela fosse mais combativa, talvez ela tivesse mais sorte. Porque ela começou bem, ela começou como segunda ou terceira no ranking ali, agora caiu lá para os... Alckmin. O Alckmin é, como o Temer disse, a turma dele, né? Como o Boulos falou, os 50 tons de Temer, né? É a continuação do governo Temer. É muito claro isso, e se alguém duvida disso, basta assistir as últimas 2 declarações do presidente Temer. Ciro Gomes. Ciro Gomes seria uma via, particularmente, acho que ele é uma via nem de direita, nem de esquerda, porque ele já passou por todos os partidos, foi da Arena, foi do PSDB, está no PMDB, foi do PPS. Ele tem um lado de centro-direita que acredito poderia cessar com todas as polaridades que existem hoje. Se ele fosse hoje o presidente, as pessoas talvez pudessem não dizer, ele é totalmente de esquerda e é totalmente de direita. Ele é um cara que tem uma análise social bacana. Muito inteligente, né? Ele é muito inteligente, conhece a economia, ninguém ia fazer ele de bobo. E então ele teria condições, ele é um cara bastante preparado. É um coronel, né? Ele aliás, tem uma cultura de coronel. Manda prender, manda soltar, vou receber a bala. Tem esse lado, mas tem gente que é pior que ele. Haddad. O Haddad é uma construção do Lula, né? Assim como a Dilma. É um cara que apareceu recentemente, foi prefeito de São Paulo, né? Teve uma boa administração, as pessoas gostaram, foi um grande ministro da Educação, o programa ProUni foi feito a partir dele, só que ele está sendo bastante infeliz e com certeza chantageado pelas negociações que o PT está fazendo
para conseguir um apoio no segundo turno para modificar a Constituição. Fato que faz com que eu não aceite nessa conjuntura esse tipo de possibilidade. A mudança da Constituição hoje num cenário em que o fascismo está solta, em que o fascismo impera na nossa sociedade, é muito perigoso, porque a partir do momento em que tu determina ou uma nova constituinte ou um novo grupo que cria essa Constituição, tu perde o controle do seu conteúdo. Verdade. Bolsonaro, para mim, ele é uma pessoa que representa uma ala justa da sociedade, que quer a mudança, a acabar com esse sistema. Esse sistema que a gente acredita que deveria ser mudado. Porém, o sistema não tem problema. O sistema está perfeito. O problema somos nós. O problema são os jeitinhos. E não é o Bolsonaro que vai mudar o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro se muda com educação, com cultura, as pessoas tendo acesso àquilo tudo que a gente falou antes. Mas o Bolsonaro, ele abriga um grupo que tem um discurso bastante legítimo, que é acabar com essa sistemática da política que a gente vê hoje, que é reflexo da nossa sociedade. Então, para presidente Tobias Falcão, qual é o número? Um número bom aí, um analista político. Muito legal, muito legal. Tu ainda acredita em partidos políticos? Partidos são necessários, sim, mas dos partidos que estão aí e tal, a gente ainda pode acreditar em partidos políticos? Olha, essa é uma pergunta bastante difícil, sabe? Acreditar em partidos políticos nos moldes que eles estão colocados é bastante difícil, porque partidos como o PT, por exemplo, a gente vê, são partidos em que dificultam a criação de novas lideranças. Ficam sempre os mesmos e eles se eternizam, a não ser que eles sejam tarimbados pelo chefe, né? Ou então partidos novos que são muito minúsculos acabam não conseguindo ter uma projeção porque eles justamente não conseguem ter aquele tamanho da receita que os partidos grandes conseguem. Eu acredito que deveria haver sim uma mudança do regime político, da sistemática política, mas não na qual eles estão propondo. Eu acredito que deva haver uma independência maior para o candidato e uma responsabilidade maior para o candidato, para que as propostas que ele coloca durante as eleições sejam ligadas diretamente à sua... Olha só. Pode continuar falando, mas eu só quero mostrar aqui, olha aqui, Brei Café Novo Hamburgo é uma loucura. Nem chegasse a terminar o teu aí. O meu vai terminar logo daqui a pouquinho, mas é sensacional. Só concluindo o meu raciocínio, a questão dos partidos e os candidatos, eu acredito que não deva mais existir o estelionato eleitoral. Né? O que é o estelionato eleitoral? É o político que chega para ti e diz o seguinte: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, não faz nada disso que ele promete. Então, para mim, deve haver um contrato. Essa pessoa, esse candidato, deve colocar como obrigatoriamente no mandato dele aquela pauta e fazer acontecer aquela pauta que ele propôs. Porém, isso necessita que ele, quando propõe essa pauta, ele proponha pautas viáveis. Entende? E que o governo forneça, através de um portal de transparência, todas as contas públicas em aberto para a população. Porque existem impostos e valores que entram para o Estado que a gente não conhece. Então, é necessário ter conhecimento dos valores que o Estado dispõe para que também o político possa fazer isso. Não haja o estelionato eleitoral. Muito bacana, gente. Olha que papo maravilhoso hoje, com várias dicas. Is a little higher.